mas teve alguma circunstância que a gente enfrentou, né? E esse Deus, Ele é o Deus que Ele te trouxe a este lugar nesta noite, para te falar que Ele cria o que não há em nós. Por isso que o salmista ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque não existia mais pureza em seu coração. E o cristão, quando ele passa a não ter mais pureza em seu coração, ele passa a praticar, né, e a executar obras a qual o Espírito Santo ele se entristece. E nós vemos que criar se refere a algo, né, que antes não existia, e Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. A gente vê que em Hebreus capítulo 11 e o versículo 1 ao 3 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê, porque por ele os antigos alcançaram o bom testemunho. Versículo 3: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então Deus, em sua plenitude, em sua majestade, em sua glória, Ele olhou para os céus e disse: haja estrela. Ele olhou para a terra e disse: haja divisão das águas, haja noite, haja dia. Deus, em sua palavra, em seu poder, naquilo que Ele falou, Ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Então Deus cria tudo aquilo através da sua palavra. Por isso que o salmista diz: cria em mim, ó Deus, o coração puro. E a gente vê que quando o contexto diz cria em mim o coração puro, significa, como eu já falei, que o salmista ele não tinha mais pureza em seu coração, não tinha mais aquilo que ele tinha quando ele conheceu Deus, quando Samuel foi ali na casa do seu pai e ungiu ele. Ele estava vivendo uma vida distante de Deus, mas sendo rei do povo de Deus. E a gente sabe que muitas vezes as situações da nossa vida, que a gente tem a oportunidade de servir, tem a oportunidade de estar na mocidade, tem a oportunidade de estar na comissão, tem a oportunidade de estar num grupo dentro da igreja, ou estar aí sentado onde os irmãos estão, sem nenhum compromisso em um órgão, mas muitas vezes em estar presente, em estar em um compromisso, muitas vezes o nosso coração está distante daquilo que Deus quer que nós vivemos com Ele. E o salmista ele pediu a Deus, porque ele viu que a situação que ele tinha cometido não era uma situação boa diante do seu Deus. E nós vemos que, por isso que ele reconhece que essa falta que antes tinha tanto em seu coração, que era pureza, agora estava faltando pureza em seu coração. E nós vemos que Jesus disse que dentro do coração é o que vem, né? O pecado, é aquilo que vem para pecar. E a palavra de Deus vai nos dizer que uma certa vez Jesus estava com seus discípulos, e a palavra diz que os fariseus olharam para os seus discípulos e disseram: mestre, os teus discípulos não lavam a mão para comer. E a palavra vai dizer que Jesus, olhando para aqueles fariseus, disse: o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. E durante o dia, durante a nossa trajetória, a gente tem muitas oportunidades para proferir palavras que não agradam a Deus, para proferir palavras que não deixam o nosso coração puro. E nós vemos que Marcos capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23 vai falar sobre aquilo que contamina o homem, aquilo que o coração de Davi estava cheio. E nós vemos que o versículo 21, se os irmãos puderem abrir a sua Bíblia desta noite e nos acompanhar, Marcos capítulo 7, versículo 21 vai dizer: pois é do interior do coração do homem que procede os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultério, a cobiça, a maldade, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. E a gente vê que dentro
Dentro desses versículos que a gente leu, a gente vê que Davi estava com algumas práticas que está falando aqui dentro desse versículo. Por isso que ele não existe, por isso que ele entendeu que não existia mais pureza em seu coração. E nós vemos que Davi, quando o versículo 21, deixa eu ver se está o versículo 21, o versículo 22 vai dizer a cobiça, as maldades e o dolo. A gente vê que Davi ele teve a cobiça da mulher de Urias, né? E ali levou Davi a pecar, né? A ele passar por aquela situação adversa. Nós vemos também que de dentro do coração do homem vem o dolo, né? O dolo significa fraude, má fé, né? E maquinação, né? E a gente vê que esse homem, ele maquinou tudo isso em seu pensamento para trazer aquela maldade sobre a sua vida e sobre a sua família. E nós vemos que Deus, Ele é um Deus tão bondoso, que Ele tem nos ajudado a cada dia a viver uma vida de pureza, né? A gente pode ter passado um dia hoje que possa ter entrado algo desse tipo em nosso coração, mas nessa noite Deus te trouxe Glória a Deus! E trazer a tua consciência. Aleluia! A gente Glória a Deus! Jesus! Muitas vezes a gente está falando com alguém e alguém não está vendo a maquinação que está no nosso pensamento, mas Deus está vendo. Aleluia! E muitas vezes alguém está falando conosco com maquinação em seu pensamento, a gente está sendo inocente, mas Deus também livra dessas pessoas. E o bom é saber que Deus, em seu poder, em sua maravilhosa e poderosa presença em nossa vida, a gente vê que Deus, Ele nos convida a cada dia a ter pureza em nosso coração e a viver uma vida firmada na rocha, uma vida firmada onde possamos Aleluia! ter uma vida diante de Deus com pureza e santificação. E a gente vê que quando Deus, em sua palavra, diz que o homem sensato é aquele que ouve as palavras de Jesus Cristo, mas não coloca em prática, é muitas vezes um trabalho como esse que a gente está pregando, a gente está falando, a gente está aprendendo, também os irmãos que estão nos ouvindo estão aprendendo, mas muitas vezes quando a gente sai daqui, a gente não coloca em prática aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. E a palavra vai dizer que pessoas assim são pessoas insensatas, que não guardam aquilo que o Espírito Santo está falando com a igreja. E a gente vê que Jesus, em sua passagem aqui na terra, ele vai falar sobre um homem sensato, né? E Davi estava sendo um homem sensato, um homem que não tinha, naquele momento ali de disputa e de deslize, ele não deu ouvido àquilo que Deus tinha falado através de Samuel para ele, aquilo que Deus tinha inspirado ele a copiar aqueles hinos, aqueles salmos, né? E agora ele estava diante de uma situação a qual ele não vigiou, como já foi falado nesta noite aqui: vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente entende que o Espírito, ele está sempre pronto para ouvir a voz de Deus, porque o Espírito é aquele que ele soprou na narina de Adão, e Adão passou a ser agora alma vivente. Então o Espírito está sempre pronto para ouvir a voz de Deus, mas a carne, ela está sempre pronta para não ouvir a voz de Deus. Por isso que o versículo vai dizer que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você parar para pensar, todas as vezes que você para ouvir a voz de Deus, a tua alma se alegra, a tua alma fica feliz, tu chora, tu se alegra, porque o teu Espírito está sempre pronto para viver isso. Mas a tua carne, ela te coloca fadiga, ela te coloca desânimo, ela te coloca todo esse contexto que foi lido aqui, que estava dentro do coração de Davi. E muitas vezes a gente chega na casa do Senhor e a gente não tem o prazer de ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Mas a gente entende nesta noite que em Mateus capítulo 7 vai falar de um homem sensato, aquele homem que ele construiu a sua casa sobre a areia, e veio o vento, veio a chuva, e a casa daquele homem foi levada. Mas tinha um homem que ele estava construindo a sua casa sobre a rocha. E eu te pergunto nesta noite: aonde é que tu estás